Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui na apresentação do Livro dos Espíritos, né? Em relação ao capítulo 6º, item 5, Lei de Destruição. Dentro dessa lei de destruição, tem a destruição necessária, destruição abusiva, né? Vamos ver algumas perguntas, algumas respostas. Não poderemos fazer a leitura de todo o texto do livro, por questão de tempo, né? Seria muito cansativo também. Primeira pergunta. É lei da natureza a destruição? Resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Dentro dessa pergunta, o instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Nada é por acaso, né, gente? Bem. Outra questão. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que se temer, porque se lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela se lhe é motivo de apreensão? Então aqui tem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Bem, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Resposta: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. A prosperidade, a evolução do espírito, né? Essa necessidade cai por terra, né, gente? Sobre os flagelos destruidores. Pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos e que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Nada é por acaso, né, gente? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do mal, do bem e do mal. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não bastante os males que ocasionam? Tem. Mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do próprio homem. Sobre as guerras, né, tema tão polêmico hoje, né? Estamos passando por momentos difíceis
princípios, guerras em curso e princípios de guerras, né? Das guerras. Que é o que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem. 2 pontos. Ao do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida em que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, que ele lhe evita as suas causas. Né? Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, gente. Quando os homens compreenderem a justiça e praticam a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Resposta curta e clara: a liberdade e o progresso. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Um outro bloco dentro dessa apresentação, dessa parte do Livro dos Espíritos, é o assassínio. Né? Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Essa é uma pergunta sempre que surge, né, gente? Com relação à crueldade, poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má, né, gente? Lógico, né? Como pode dar-se que no meio de mais adiantada civilização se encontram seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? A resposta: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos, podem encontrar-se alguns defeituosos, né, gente? Com relação ao duelo, é uma coisa, na época, né, onde foi escrito o Livro dos Espíritos, infelizmente era uma prática. Né? Pode-se considerar-se o duelo como um caso de legítima defesa? Não, porque é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. O homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Com relação à pena de morte, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Bem, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? A resposta é a seguinte: tomai cuidado, tendes-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou na próxima. Né? Muito bem, ficamos por aqui então, pessoal, irmãos e irmãs. Ficam com Jesus, que Jesus esteja em seu coração, e fiquem com Deus também. Muito obrigado.